Olá, minha gente bonita! Como estão vocês todos bem? Eu estou bem, graças a Deus. Feliz porque Deus nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para falarmos um pouco de coisas concernentes ao reino, aprender um pouquinho mais da Bíblia, da palavra do Senhor, trocar experiências, né? Por que não? Eu falo da minha, você pode falar de vocês também. Ai, sabe? Aí tenho duas coisas para contar para vocês antes da vinheta, pera só um pouquinho. Ó, primeiro, a minha sobrinha linda, Aline, lá de Suzano, ela falou para mim para eu fazer tipo live mesmo, fazer uma live, daí eu vou poder interagir com vocês. Vocês vão entrar, vão falar comigo, vão tirar dúvida, vão mandar pergunta, falar um monte de coisa. Aí vocês podem falar comigo lá, tá? Lá no TikTok. Acho que posso falar isso, né? Aqui em outro canal. Tá no TikTok a gente vai poder conversar, interagir, beleza? Aí ela me incentivou, eu falei, ai, Line, eu só sei fazer palhaçada. Eu não sei fazer essas coisas. Ela falou, tia, você pode cantar, você pode dar dica de beleza, alguma coisa. Isso eu tenho. Isso eu tenho um monte de diquinha legal para passar para vocês, truquinho de cozinha, de culinária, tudo. Vai ser legal, não vai? Eu acho que eu vou curtir. Tudo na vida é diferente, só até você começar. Você tem que arregaçar as mangas e começar, não é verdade? Aí não tem que ter medo. O servo do Senhor tem que ser destemido, não tem que ter medo, tem que ter coragem, tem que ter saúde, confiança, fé em Deus e pé na tábua. Aí quem sabe a gente vai fazer lá, tá? Aí, peraí. Antes de eu rodar a vinheta, deixa eu falar pra vocês, antes de eu mostrar a Gabi aqui, que vocês já estão vendo, né? Minha Gabi aparecidinha, aparecida. O vestido dela que ela tá hoje é lindo. De inverno, ó, tá combinando com a época, ó, ó. Eita que tá torto aqui, ó. Eita, você tá torta, Gabi? É eu, hein? Então, deixa eu falar pra vocês. Vocês vão sentir alguma diferençazinha nesse primeiro vídeo com a continuidade dos outros. Erro de continuidade? Não, Ivani, sabe o que que foi? Lembra que eu falei pra vocês? Quer dizer, lembra, vocês não assistiram ainda, né? No segundo, no segundo intervalo, logo depois da vinheta do outro intervalo, vocês vão ver que eu falei que, ai, coloca exclusiva, minha filha, dá trabalho para fazer, igual o Marcelo Rezende falava lá, sabe? Dá trabalho mesmo. Aí você tem que estar vendo isso, aquilo, perceber certas coisas, ver se o dente não tá manchado, trazer aguinha, né? Que agora eu tô com a minha garrafinha aqui, ó. Aí, que foi a irmã Neuza que me deu, a irmã Neuza, a minha queridona. Aí, deu para um monte de gente na igreja, não foi só para mim, não. Né? Não foi privilégio meu. Ela saiu distribuindo para todo mundo que ela é uma fofa e ela revende Tupperware. Aí, eu peguei e eu falei para vocês, eu vou falar no outro vídeo, que eu tinha esquecido de ligar o meu microfoninho. Depois que eu chamei a vinheta, que deu um intervalo que eu percebi que estava desligado. E eu continuei gravando, falei na segunda parte, fui-me embora. Que é gravado, né? Vocês sabem que é gravado. Não é ao vivo por enquanto. É isso que eu tô falando. Aí depois, quando eu fui colocar, passar para o notebook e para o computador para rodar, para subir para o YouTube, eu fui rever, né? Lógico, eu fui rever, o primeiro revejo tudo direitinho para ver se tá certinho. Quando eu fui rever, cadê o som? Tava completamente sem som, aquela primeira partinha antes de eu falar, roda a vinheta, Vicky. Tava totalmente sem som. Aí o que eu tive que fazer? Reproduzir todinho o look, colocar a mesma coroa, o mesmo brinco, a mesma make. Pelo menos, só que a luz acho que tá um pouco diferente. Eu até prefiro essa, que tá um pouquinho mais clara do que a outra. Aí coloquei tudo direitinho para poder eu fazer de novo a primeira parte. Aí hoje eu tô já editando para colocar, para subir pro Facebook. Por isso que vocês vão ver alguma coisa, algum errinho de continuidade aqui, mas é por causa disso, eu tô explicando para vocês, que eu tive que regravar o meu primeiro bloquinho antes da vinheta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos então mostrar a nossa Gabi aqui, que hoje tá desfilando um vestido lindíssimo, é uma malha super gostosa, ó. Calma, Gabi, não vai mostrar as coisas que não pode. É uma malha que estica, tudo é gostosa. Eu não filmo daqui pra cima porque ela não tem cabeça. Eu não sei por qual das quantas ela perdeu a cabeça. Por quê ou por quem? Mas ela não tem cabeça, Gabi. Então o importante é isso aqui. O vestido é super bonitinho. Essa parte de cima, ó,
Ele sobe, não precisa ficar assim, bem decotado, ele sobe e fica na tua marca. Tá até presinho com o alfinetinho aqui atrás para não descer tanto, para mostrar que ele não é escandaloso, ele não vai lá para baixo aquele decote dele. Dá para você colocar, depende do tamanho da pessoa que for usar também, né? Aí sim. Então, Gabi, você já se apareceu, já fez sua parte, aguarda licença que a mãe vai trabalhar. Deixa a Ivani trabalhar. Vai lá pro seu cantinho. Assim, deixa eu ver se não tá... Ih, tá aparecendo tudinho aí ainda. Nem adianta, nem se ela entrar debaixo da arara ali cheio de roupa, não vai dar. O jeito é eu mesma arrumar aqui, ó. Pronto! A Gabi já foi descansar, deixou a mamãe trabalhar. Cada coisa, né? Ó, gente, eu quero pedir pra vocês um pedido especial. Fica comigo até o final, que hoje o programa tá imperdível, tá legal? Tem poesia, tem oração, tem a dissertação da palavra, tem a pergunta do dia, tá bom? Aí eu vou contando todas as novidades para vocês. O programa realmente tá imperdível. Eu já gravei até o final, hoje eu tô regravando a primeira partinha só, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um excelente final de semana. Eu tô meio inchadinha aqui, ó. Eu tô com a bochechinha do Kiko, que desceu para baixo porque eu fiz implantes aqui embaixo. Hoje que eu tô melhor. Mas eu tava ali de molho para não sangrar muito e tudo, né? 2 implantes e dia 4 de junho eu vou fazer 2 em cima. Oh, meu Deus! Isso dói muito. E o gosto de sangue que fica na boca é muito ruim. Aí hoje eu fui obrigada a gravar novamente a primeira parte, senão vocês iam ficar sem, tá bom? Então fica comigo. Aproveita o intervalinho para deixar lá aquele seu like abençoado que eu peço sempre, tá? O seu joinha. Curte, compartilha, aperta lá o sininho, se inscreve no meu canal para vocês receberem notificações. Legal, tá? Fica comigo, eu sei que vocês me amam como eu amo vocês também. Beijo no coração. E sem mais delonga, roda a vinheta. Ops! Calma, bonito, não começa errando. Roda a vinheta, Vicky, já que a gente volta. Conta pra Deus, vamos orar. Ele é o único que pode ajudar. Conta pra Ele, pois quer ouvir. Olá, 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 prontinho, já voltamos. E aí, você aproveitou o intervalo para deixar aquele like abençoado? Gente, é complicado. Fazer igual o Marcelo Rezende, pensa que é fácil de fazer? A gente se complica tudinho aqui, tem hora que tudo se embaralha na tua frente, tudo se embanana e você não consegue encontrar nada. E outra, a gente faz uma programação, pensa em falar alguma coisa, você programa uma coisa e depois vem tudo diferente na sua cachola. Gente, não é fácil não, mas é prazeroso, é muito bom, é um prazer falar contigo, levar alegria para dentro do seu lar. Porque primeiro, quando eu fui apresentar a Gabi, antes do primeiro bloco, antes da vinheta, eu esqueci de ligar o microfone. Mano, que adianta você colocar o microfone e não ligar? Aí fica fácil, né? Quer dizer... Fica mais difícil, né, Ivani? Ai, a gente marca tanta coisa para falar, depois escapa tudo. Escapole, é que me escapuliu. E a gente pega e esquece tudo. Olha que eu marco, hein? Eu marco. Mas quem falou que eu pego para ler? Ah lá, tá tudo certinho aqui, ó. Tá, toda a apresentação do programa e tal. Ivani, você marca uma coisa e depois fala tudo diferente lá, ó. Ai. Aí, ó, você pode comentar no meu programa aí embaixo, que depois eu olho tudo, mesmo que eu não esteja olhando na hora, mas depois eu vou ver tudo certinho e te respondo. E também aproveita e vai aqui embaixo aqui, ó, aqui tem o link do meu Instagram, tem arroba Ivani Santos 9 lá no Insta, pode entrar lá que eu aceito você como amigo e a gente bate aquele papo abençoado, beleza? A gente troca informações legal. Então, sem mais delongas, vamos ao meu convite especial para você que não precisa desse óculos que fica fazendo reflexo no meu rosto, né? Fica refletindo o ring light aí na frente. Então, ó, vamos lá. Vista o seu melhor sorriso. Use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz. Aqui é Ivani Santos e você aí fazendo companhia no seu lar. É só uma vez por semana, 1 horinha por dia. Tenha paciência comigo ninguém tem paciência.
Fica comigo que vai ser bem legal. Te prometo, te prometo. Eu a garanto que você não vai se arrepender. Esse tempinho que a gente passa junto é muito legal, é muito legal. Tá bom? Então eu vou ver o que mais que eu tenho que falar, além de mandar beijos, abraços para vocês todos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos à minha vida e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e te guarde, te livre de todo mal. Amém? Amém! Todos os meus amigos, meus companheiros que me seguem desde os mais primórdios tempos. E você que está chegando agora também, que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver agora se eu falei tudo direitinho. Se eu falei tudo direitinho, os irmãos que me apoiam nesse ministério, eu poderia listar, mas aí eu poderia ficar faltando algum nome e aí não dá, né? Ó, então vamos, sem mais delongas, para de enrolar, Ivani, e vamos à pergunta do dia. Essa também é fácil. Eu não faço pergunta cabulosa para vocês. Perguntas, como é que eu posso dizer? Como é que eu falava antes? Eu esqueci como é que eu falava antes a pergunta. Capciosa, que é bem difícil de ser interpretada. Eu achava até que era uma palavra feia, de duplo sentido, mas não é não, não é. Aí depois eu dando um tio Google lá, eu vi que não é assim, não, sabe? Tem coisa que a gente fantasia demais, leva para outro lado e não é do outro lado, é aqui mesmo, disse. Ó, então, pergunta do dia. Presta atenção, fica matutando aí na sua cachola, que cachola não é só para usar uma coroa, para uma coroa. A cachola não é só para usar coroa, não. E chapéu, a cachola é para você ficar matutando aí para pensar nas perguntas, ó. Presta atenção. Quem clamava para os seus deuses e não eram ouvidos e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até derramarem sangue. Eu, hein? Que Deus é esse que exige esse tipo de coisa, né? E aí eles não eram ouvidos mesmo, porque os deuses deles não têm ouvido, não tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda. Então não é esse Deus que a gente serve, graças a Deus por isso. Então vocês certamente já ouviram essa história em algum lugar do passado, vai visitando aí o HD da sua memória, que está registrado lá em algum lugar do passado. Dá até para saber, né? O tempo dos deuses, aquelas coisas lá. Quem clamavam para os seus deuses, não eram ouvidos e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme os seus costumes, até derramarem sangue. Mesmo assim não era ouvido, não. Tá. Então, a pergunta foi essa. E tem outra coisa. Eu quero falar com vocês, ó. Para vocês ficarem matutando aí, vai até o final do programa que lá tem coisa bem legal. Eu prometi a semana passada que eu ia falar para vocês o que era o Pentateuco. Aí, sabe o que eu falava? Não, eu falava Pentateuco, mas não é Pentateuco. Aí eu me embananei, eu falei, eu prometo que a semana que vem eu vou estudar direitinho a semana e semana que vem eu vou trazer, então, o que significa isso daí. Eu até falei, né? Se bem que pulou uma semaninha, semana passada eu não consegui gravar, me perdoem. Mas é por isso que eu tava morrendo de saudade de vocês, que a gente ficou uma semana sem se ver e sem se falar, né? Agora estamos aqui de volta, para honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Então é isso aí. Aí, ó, sobre o Pentateuco, com CO no final, e não Pentateuto. Né? Quem não sabe fala errado, mas corre, vai aprender para depois vir e corrigir e falar certo, né? Errar é humano, corrigir o erro, melhor ainda. Olha lá. Então, como eu já tinha falado naquele programa, o Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Aí eu fiquei tentando explicar cada um deles o que dizia e tal, e não consegui. Eu falei, bora deixar, vou estudar direitinho, depois eu trago para vocês. Promessa é dívida. E aqui estou eu para falar, então, ó. Gênesis, o que diz Gênesis? A origem, a criação e os patriarcas. Naquela época, né? Os primeiros pais. E o segundo livro da Bíblia é Êxodo.
O Êxodo fala o quê? Sobre a saída do Egito e a aliança que Deus fez com o povo, tal, um monte de coisa, né? E aí, depois, o terceiro livro da Bíblia vem o quê? O quê? Fala aí que eu vou te escutar. Fala que eu tô te ouvindo. Isso! Levítico! Eu costumava pular esse Levítico aqui na minha cachola. Gênesis, Êxodo, e o terceiro é Levítico. O Levítico já fala sobre leis de santidade e rituais. Naquela época tinha, né? Ainda não, Cristo não tinha vindo, o único sacrifício verdadeiro e assim, o que vale mesmo agora, né? O sacrifício. Como não tinha Jesus Cristo, eles faziam o sacrifício de animais, um monte de coisa lá, para perdão do pecado, sacrifício de paz, sacrifício disso e daquilo. Então eram os rituais do passado. Quando eles ainda não tinham quebrado a lei. Tinha sim, porque Adão quebrou lá a confiança de Deus. Levítico fala de leis, de santidade e rituais. Números fala sobre a peregrinação no deserto. Foi depois que Moisés tirou aquele povo lá do Egito, tal, né? Aí ficaram peregrinando lá pelo deserto. Então ele conta essa história que foram 40 anos andando para atravessar. E não era longe, não. Até que era perto, mas Deus fez enquanto eles não tomassem jeito, não tomassem vergonha na cara, aí eles ficavam ali, e os bichinhos eram teimosos, como nós somos hoje também, eu não posso falar deles, que a gente também é. Então, aí eles ficaram lá peregrinando. Números fala sobre a peregrinação no deserto. A Deuteronômio, o último livro desse Pentateuco, fala sobre a segunda lei, restrição dos mandamentos. Então, o Pentateuco, ainda quero falar Pentateuco, da onde que eu tirei isso? Misericórdia. Então, o Pentateuco é a base para o restante da Bíblia, entendeu? Aí tem, então, Gênesis, origem, criação e patriarcas, Êxodo, saída do Egito e aliança, Levítico, leis de santidade e rituais, Números, peregrinação no deserto, Deuteronômio, segunda lei, e reiteração dos mandamentos, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, eu prometi, eu cumpri. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar para mim, que se eu sei, digo que sei, se não sei, eu vou estudar para depois eu responder para vocês. Então vamos para mais um intervalinho comercial e já voltamos com a dissertação da palavra do Senhor. Até já! Prontinho! Não falei que era rápido o intervalinho, só pra gente tomar um gorpinho da nossa água aqui, lubrificar a garganta. Se bem que agora o tempo tá frio, né? Queira Deus que a gente não venha pegar essa gripe, bastante gente pegou aí, né? A Tati, a família da Tati, o Adriano, o Arthur e a Sarinha, bastante gente, graças a Deus, que eles já estão bem melhores. Beijo, irmão Tadeu, também encontrei o irmão Tadeu e a Yara lá no postinho de saúde. Ai, que saudade que eu tava deles. Mas tá tudo bem. Então, vamos aí, vamos, a dissertação da palavra do Senhor. Quer que eu repita a pergunta para vocês? Quer que eu repita? O intervalinho a gente aproveita para corrigir bastante coisa, sabe? Pra gente ver algumas coisinhas, posição de alguma coisa e para ver se tem batom no dente. Hoje não tem, que bom que esse batom não deixa o dente sujo. E aí, eu vou repetir para você que chegou agora. Desculpe a confusão da cachola da outra aqui, tá? Mas com calma, devagar também se chega lá. A gente chega lá. A pergunta é o seguinte, ó. Quem clamava para os seus deuses, quem clamavam para os seus deuses e não eram ouvidos, e se retalhavam com facas e com lancetas conforme os seus costumes, até derramarem sangue. Oh, meu Deus. É assim. Então, a pergunta de hoje foi essa, e a gente vai, sem mais delongas, para a palavra do Senhor, a dissertação da palavra, no qual eu já devia ter deixado separadinho aqui. A dissertação da palavra vem hoje do gabinete pastoral, donde que está? Tá aqui dentro da Bíblia? Tá aqui dentro da Bíblia. Gente, pensa numa pessoa atrapalhadinha, sou eu, mas no fim sai, no fim tudo sai. Olha aqui, vem do gabinete pastoral do culto de domingo, que diz assim, ó,
A espada do Espírito. Espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Vocês sabem o que é a espada do Espírito? É a palavra do Senhor, é a Bíblia, a palavra de Deus, a voz de Deus falando com a gente, não é mesmo? Então aqui, deixa eu só procurar aqui aonde que está a leitura bíblica. A leitura bíblica pode ser em Apocalipse 19, 15. Tá aqui, ó. E ela já diz tudinho aqui, ó. Apocalipse 19, 15 fala assim, ó. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro, e pisará as uvas no tanque do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. É, a palavra do Senhor, que é forte, né? E aí, então, o que a gente faz quando a gente vai ler a palavra do Senhor? Como eu sempre digo para vocês, a gente ora pedindo direção do Espírito Santo, a companhia do Senhor Jesus perto da gente, que Ele nunca nos abandona. Paizinho querido, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor venha nos orientar, nos ensinar pelo poder do Seu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida para que eu possa transmitir a Tua palavra e continua falando conosco, Pai. Esperamos em Ti, confiamos em Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora a gente está apta a ler a palavra do Senhor. Do gabinete diz assim, ó. Eu vou deixar um pouquinho essa agenda do ladinho aqui. Depois a gente continua com ela. E diz assim, ó. E agora esse treco vai ficar batendo aqueles botões abençoados aqui na mesa, ó. Vocês ouviram um creque, aí pode saber que ele tá batendo no vidro aqui da mesinha, os botões. Eu vou fazer o possível para não acontecer isso, mas se acontecer, vocês já sabem que é por causa disso, tá? A palavra de Deus, então, veio do gabinete pastoral, pastor Edmilson Lara, e diz assim, a palavra do Senhor, espada do Espírito. A palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, porque é a nossa arma contra o engano e as mentiras que tentam nos afastar da verdade. Em um mundo original, em um mundo digital, cheio de informações distorcidas, opiniões superficiais e conteúdos que seduzem, precisamos de algo sólido para nos defender e avançar. A Bíblia. O Espírito tem uma relação íntima com a palavra, pois é por meio dela que ele nos ensina e faz lembrar de tudo o que Deus nos revelou. A palavra é a arma precisa para viver. Só um minutinho que eu vou pegar meu ajudante, porque senão eu me perco, eu vou ficar perguntando para vocês oncotô. Então, Ivani, pode repetir, por favor, porque tá meio enrolada essa tua palavra hoje. Vamos lá. A palavra de Deus é chamada de espada do Espírito, porque é a nossa arma contra o engano e as mentiras que tentam nos afastar da verdade. Em um mundo digital cheio de informações distorcidas, opiniões superficiais e conteúdos que seduzem, precisamos de algo sólido para nos defender e avançar. Para nos defender e para nós avançarmos na sabedoria, tudo, né? No conhecimento. Então, quem é a arma é a Bíblia. O Espírito tem uma relação íntima com a palavra, pois é por meio dela que ele ensina e faz lembrar tudo o que Deus nos revelou. A palavra é a arma do Espírito para vencermos a batalha espiritual. Tudo que o ser humano precisa para viver uma vida cristã com força e poder está na palavra de Deus. E aí foi onde eu li ali, que está em Apocalipse 19:15. Apocalipse, para vocês que não têm muita intimidade com a Bíblia, não sabem muito bem onde são os livros da Bíblia, que eu sei que não é fácil, ninguém nasceu sabendo, é só ter paciência, perseverança e vontade que o Espírito Santo vai te conduzir. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Tá pertinho da capa do finalzinho mesmo ali da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro.
Além do aspecto de vitória, que está relacionado à manifestação de Cristo, há também o poder da palavra para o amadurecimento do crente, como afirma Hebreus 4:12. Então, ali em Hebreus também fica já pertinho do final da Bíblia, tá? Bem pouquinha diferença ali do final da Bíblia. Vou trazer a Bíblia até o centro para vocês verem. Ó, nós estávamos ali em Apocalipse, nos últimos Hebreus. Eu sei que para vocês está viradinho, porque vocês estão assim, né? Mas então, Apocalipse é no final da Bíblia. E Hebreus não está muito longe, não. Ela está ali entre os últimos livros da Bíblia. E Hebreus 4, o quê? 4:12, diz assim a palavra do Senhor, e já está marcadinho aqui na minha Bíblia porque eu aprendi. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamento do coração delas. Então, o que você pensa aí na sua cachola que você leva para o seu coração, só um minuto que o narizinho tá molhadinho, mais uma vez. Então, o que você pensa e você guarda no seu coração, a palavra do Senhor, que é o Espírito do Senhor que rege, ela vai até o fundinho, vai até o fundo para tirar todos os maus pensamentos, todas as más intenções. Basta você querer e estudar a palavra do Senhor. Ela tem poder para isso, porque ela é a boca de Deus falando conosco. Essa palavra aqui, escrita também por mãos de homens, só que inspiradas pelo Espírito Santo. Que se não fosse assim, todos eles não diriam a mesma coisa do começo ao fim da Bíblia. Então, nós cremos num Deus Todo-Poderoso que enviou a tua palavra, que é a nossa, que é o nosso, é o que rege a nossa vida, né? É o nosso guia de fé e a nossa norma de fé e ordem, tá bom? Aí, continuando, depois de Hebreus, diz assim, né? A gente já leu, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, vai em todas as partes do nosso corpo e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra do Senhor. Não é à toa que a Bíblia enfatiza tanto a necessidade de estarmos sempre meditando na palavra de Deus, que eu sempre falo, né? Guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. É maravilhoso isso aí. E eu acho que até tem aqui também, ó. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. É um corinho que canta assim na igreja, legal, né? Até o fundo do coração. Não é à toa que a Bíblia enfatiza tanto a necessidade de estarmos sempre meditando na palavra de Deus. Muitas vezes não percebemos o quanto prejudicamos a nós mesmos quando a negligenciamos. Se não tem tempo, a correria do dia a dia vai deixando Deus por último. Se sobrar um tempinho, quando der um tempinho, aí eu vou ler a palavra do Senhor. Não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Você se ocupa tanto, mas tanto com filhos, com casa, com tudo, e fazer compra, e sair, e fazer tanta mil coisas, curso, aula, tantas outras coisas. Você corre tanto atrás dos interesses dos seus filhos, que o Senhor está cuidando, que eles também estão de olho no seu exemplo, eles também ficam de olho na sua vida para ver o quanto da tua vida, o quanto do seu dia, o quanto do seu tempo você dedica às coisas do Senhor, que eles também, e o inimigo usa, por que não? Usa seus filhos também são seres humanos, são filhos de Deus, se aceitarem a Cristo como Salvador, mas eles também são humanos, e o inimigo usa tudo que é artimanha, tudo que é arma possível para poder te afastar da comunhão com Deus, para poder te afastar de procurar as coisas celestes, as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. Então, às vezes um filho teu sempre, gente, há exceções, mas por favor, tem filhos que é muito dengoso, tem filhos que tá ali
O pastor Cláudio, de vez em quando eu vivo repetindo o nome dele, que eu sou fã dele, eu gosto das pregações dele, que prega tudo que precisa com leveza, com bom humor, e a gente gosta assim. Então o pastor que diz, fala assim, o teu filho também tem demônio, o teu filho também tem demônio, senão a Bíblia não dizia, ó, mais uma coisinha que eu vou trazer no programa que vem, é sobre falar assim, que a vara da disciplina tira os espíritos maus dos seus filhos. Então, quer dizer, eles também têm. É porque o inimigo usa tudo que é artimanha para te afastar da comunhão com Deus e tudo. Se você der disciplina pro seu filho, igual Deus dá disciplina pra gente, se você colocar ordem na sua casa e falar, filho, você, tipo, né, vamos, entre aspas, um adulto que tá dominando a sua mãe, que fica fazendo tudo conforme a tua vontade e impede a mãe de ir para a igreja, impede a mãe de ler a Bíblia, impede a mãe de alguma coisa, enlouquece a cachola da mãe, tá enlouquecendo a mãe, o adulto vai dizer, já tá na hora de caminhar com as próprias pernas. Nem tudo também, nem tudo, às vezes é carência afetiva, quer a mãe ali pertinho e tudo, nem sempre essa doença é real. Às vezes é psicossomática. Às vezes vem da mente, ele encuca na mente, eu ia falar encacuca, eles encucam na mente, eles, sabe, fica matuta ali que tá com problema, mãe, não deixa a mãe ir pra igreja, não deixa a mãe não sei o que, um pouco é dengo, viu, minha irmã, dá licença, me desculpa falar isso, mas pelo amor de Deus, saiba distinguir, discernir o que é bem e o que é mal. E se é pro bem ou se é pro mal. Muitas vezes o que ele tá precisando é de um bom puxão de orelha, falar, cuida de você. Eu fiz tudo quando você era pequeno, quando você era nenê, quando você, até você conseguir. Agora, marmanjo fica lá, escravizando a mãe. Gente, que é isso? Eu sei que tem, porque eu conheço. Filho que não casou, filho que não sei o quê. Aí fica qualquer mãe, tô com dor de cabeça, mãe, minha pressão tá alta, mãe, tô com depressão, mãe, tô com batedeira aqui. Claro, teu coração tá batendo porque você tá vivo, né? Oh, meu. E eles ficam ali, mãe é mãe, pelo amor de Deus, a mãe tem pena, a mãe não sabe até quando, até onde, até em que ponto aquilo é verdade ou se não é. Então o filho fica ali. É dengo. Não acha uma esposa, não acha uma namorada, não acha uma mulher para ir lá, se encostar nela e tudo, fica escravizando a mãe. E a mãe vai se deixando levar. Aí ela não tira um tempinho para ler a Bíblia, não tira um tempinho para ir na igreja, gente, mesmo que more do lado, é tão básico. Sabe, ir à igreja para aprender mais a palavra do Senhor. E quando chega esbaforida, às pressas, sempre atrasada, sempre não sei o quê, com pressa. Não, meu filho tá com isso. Não, minha filha tá com aquilo. Não, eu preciso ver isso, eu preciso... Gente, buscai em primeiro lugar o reino de... Dá exemplo, minha irmã. Como que você quer que seu filho se converta a Cristo se você não toma uma posição? Se posicione na tua vida. Dá exemplo para esse filho. A uma hora ele vai parar também e falar assim, bom, tô ficando para trás. Se eu não acompanhar, você tem que falar assim, ó, siga meus bons. Quem quiser vir comigo, que bem, eu apontei o caminho, Cristo já rasgou o véu de cima a baixo, ele já deu acesso livre ao trono da graça. Então, vá você, procura conhecimento, sabedoria. Muitas vezes, as coisas ruins, os espíritos ruins, essas coisas ruins, se aproveitam da tua fraqueza. Você está, sim, sendo fraca. Sabe? Eu sei que o apóstolo Paulo diz lá que quando sou fraco é que estou forte, tal, um monte de coisa. Mas não essa fraqueza humana, essa fraqueza de deixar os outros te dominarem. O Espírito do Senhor é que tem que te dominar. Você precisa ser forte, ativa, senão eles não vão tomar um rumo na vida nunca. Nunca, de se casar, de sair fora de casa. Marmanjo já, sabe, que quase tá sendo até avô e tá aí dentro de casa e dominando a mãe. E a coitada da mãe ali sendo refém dos próprios filhos. E os que vêm atrás vai tomando como exemplo e vai vendo, se ela faz isso para ele, vai fazer para mim também e tudo. Aí todo mundo vai criar uma geração doente e que deixa a mãe doente. E que domina e que bagunça com a cabecinha da mãe. Por favor, vamos se posicionar.
Por favor, vamos levar mais a sério o evangelho. Porque muitas vezes essas coisas que eles trazem dentro deles e ruim é também manifestação do mal. Manifestação do espírito do mal que está aí, que fica para atrapalhar a vida de quem? De quem? De quem serve o Senhor. Então você que serve o Senhor, não dê brecha. Fala, você tem um marido abusivo que não te deixa ir na igreja, que não te deixa servir ao Senhor, que faz chantagem com você. Ah, não vai hoje, porque domingo que vem eu vou com você. E você fica. Tá bom, acredita. Você acredita? Você acredita também em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Aí domingo que vem, você não foi até agora, vai? Então, se você quiser, vai. Eu vou hoje, domingo que vem você vai comigo. E aí, chega domingo que vem, ele vai? Conta outra. Aí ele fala, ah não, se você... Eu já fui vítima disso, sabia? Se você trocar de igreja, porque eu não gosto daquela igreja, tal, não sei o que, não sei o que, vai numa igreja aqui mais perto, vai na igreja não sei o que, não sei o que eu vou com você, vou começar a ir com você. Vai. Se for uma vez. Aí depois, como a palavra é a mesma, como a Bíblia é a mesma, como os cânticos também é de louvor ao Senhor e tudo, aí a pessoa começa a dar uma desculpinha. Hoje eu não vou, e não vai, porque ele não está mudado. O coraçãozinho dele ainda não mudou. É um coração de pedra, não um coração de carne. Não é convertido. Então você não se deixe levar ou enganar. Eu já cansei de dizer, falei para você várias vezes, que ninguém vai levar ninguém pela mãozinha para o céu. A salvação é individual. Primeiro vai você, aí através do seu exemplo, seus filhos vão, enquanto eles são pequenininhos, você leva, você obriga a ir. Depois que já está crescidinho, que não quer ir, você ensinou. Você fez a tua parte, eles já ouviram em algum lugar do passado, eles já ouviram sobre a salvação, sobre aceitar Cristo e tal, não sei o quê. Então, vai frutificar. Você continua, não desiste, não desanima, não pare de orar, não pare de buscar o Senhor, mas não se deixa levar por essas coisas, senão você acaba sendo dominada pelo inimigo. E aí quem acaba desanimando, fracassando, fraquejando na fé, sinto muito dizer, mas é você. É você que acaba sendo dominada. Aí, porque o mundo conquista, atrai. Se teus filhos, se alguém da tua família falar, não, vamos num show, eu quero ver isso lá hoje, eu quero ver aquilo, não sei o que, não sei o que. E pra igreja não vai, né? E lá ficar pulando no show lá 2 horas, 3 horas, aguenta. Agora ficar 1 hora e meia, 1h40, que seja, dentro da igreja, sentadinho, com tudo que tem de conforto, ou mesmo que não tenha, que tenha a palavra do Senhor, que é o principal, cânticos espirituais, que te elevam a um pensamento maior, que você limpa seus pés quando entra na casa do Senhor, deixa todos os pensamentos para fora ruim e vai servir ao Senhor e vai ouvir e sair alimentado da palavra do Senhor quando você sai da igreja. E não aguenta ficar lá na igreja não. Dá cada desculpa, a bateria tá muito alta, o som não sei o quê, por que não canta, só canta aqueles hinos antigos, não canta hinos novos, e não, porque esses hinos novos eu não entendo, não entendi, eu não aprendi. Você sempre vai achar uma desculpa para não ir, e o inimigo se aproveita de tudo isso daí. Enquanto você reclama, você está trazendo tudo para você novamente. E o inimigo aproveita o quê? O quê? Responde para mim. As brechas. Você dá uma brecha, você reclama da tua igreja, você reclama, aquela irmã não olha na minha cara, ninguém veio me abraçar hoje, não olhou na minha cara, que não sei o que, não sei o que. Gente, você vai lá para servir a Deus ou para servir aos irmãos, aos outros, ou para se aparecer para ir na igreja? Já é tempo, você já não está mais tomando leitinho, você não é uma criança na vida espiritual, você já é um adulto, já era para você estar comendo alimentos sólidos e ensinando aquilo que você aprendeu ao longo dos anos de cristão que você tem. Se você está estagnado, parado, é porque alguma coisa está errado. Reveja isso dentro de você, reveja isso dentro da tua casa e vê o que está te impedindo de avançar. É tempo de avançar. Chega, a colheita, a seara é grande. A colheita está tudo aí, os frutos estão todos maduros. O mundo está sedento da palavra do Senhor. O mundo está sedento de Cristo, está sedento de Deus. E você como cristão, o que você está fazendo? Igual aquele hino também, o que estou fazendo se sou cristão, né? O que você está fazendo?
Qual é o exemplo que você dá? Qual é o seu campo missionário? Qual é o seu campo missionário? Você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Índia, você não precisa ir para Angola, ou, sabe? Eu ia falar Olambra, Olambra logo ali, mas também, né? Tudo é campo. O seu campo missionário pode ser, em primeiro lugar, dentro do seu lar, no seu lar, que você pode exemplificar. Seja forte, corajoso, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você for molenga, o mundo vai te dominar. Você tem que ser forte, decidida, corajosa. Para você, aí o meu campo de trabalho pode ser dentro do meu lar, pode ser dentro do meu salão, porque mesmo eu posso evangelizar sem palavras. Pela minha vida, pelo exemplo de vida que eu dou e tudo, o povo pode ver que tem alguma coisa diferente em você. Ele pode ver que tem ele, ela, quem seja, ver uma luz entre você e falar assim, nossa, você é diferente. Você tem uma alegria, você tem uma paz de espírito, você tem uma disposição para fazer as coisas, faz tanta coisa, como eu gostaria. Eu já não tenho saúde para isso e tal, não sei o que, não sei o que. Gente, sabe de onde que vem tudo isso? Do alto, do Espírito Santo. Aí se você se alimenta da palavra, no lugar certo, onde tem gente preparada para te ensinar, você vai aprender. Tem escola bíblica, você sabia que tem, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Se você é leigo nessa palavra aqui, foi porque você nunca se dispôs a estudar. Você não vai numa escola bíblica que a gente vai desde... Escola bíblica não é só para criança não, sabia? Ai, manda o filho, vai para a escola bíblica, vai, ora pela mãe, traz o boletim. Estou falando de mãe porque eu sou mãe, mas isso se diz respeito aos pais também, pais e mães. Porque quando a Bíblia fala o homem ao homem, é destinado ao homem, mas é homem, filhos de Deus. Varão, é homens e mulheres. Lá foi eu, escorregando lá para frente, já fui. Já vai. Já fui, já voltei. Então, se você não dá exemplo de... Quer dizer, se você não vai, você não dá exemplo para eles irem também. Fala, vamos, bem mesmo bravo, emburrado, vamos para a igreja, vamos para a classe, vamos para a escola do Senhor, vamos aprender. Todo mundo tem que ter sua bíbliazinha. Quando o pastor apresenta neném na igreja, ele se dá uma bíbliazinha da criança. Então, pai e mãe, você tem esse período, por isso que a maternidade já é concedida nos mais primórdios, tempos que você ainda tem saúde e que você ainda tem bastante disposição para você ensinar a criancinha, porque depois de velho, vou falar uma coisa para você, depois dos 20 e 10, a única paciência que a gente tem é de receber de braços abertos os filhos e os netos quando os virem. Mas é duas alegrias. Uma na hora que vem, outra na hora, tchau, filho, vai com Deus, vai com seus filhos. Já fiz minha parte, já criei meus filhos, agora os filhos criam os filhos deles, né? Quem fez? Mateus, que o embale. Então, você tem aquela disposição, se Deus te dá disposição, sabedoria, discernimento da palavra do Senhor para você ensinar o filho quando é pequeno. Ensina a criança no caminho que deve andar, que até quando crescer não se desviará deles. Tem o tempo. Então, você semeia lá atrás a sementinha, quando ele fica adulto, já é tempo de colher. E se ele não colher, você vai continuar fazendo a tua parte, exemplificando, falando da palavra do Senhor, mas sem... Né? A Bíblia também fala que os filhos honram teu pai e tua mãe para que se prolongue o seu dia na terra, e pais, não irritei os seus filhos, tá? E também tem prosseguimento, tem parte B também, não é só a parte A. Aí você já vai falar menos, não vai obrigar a ir na igreja. Quando é pequeno, não é que obriga, é que eu falo assim, enquanto estiver debaixo do meu teto, enquanto estiver morando comigo. Meu pai que dizia isso, oh, meu Deus. Vai fazer o que eu quero, então vai, leva na igreja, porque o que ele vai aprender quando é pequenininho, aquilo ele não vai esquecer nunca na vida. Um corinho, um versículo bíblico, eu sempre falo isso. Agora, depois de marmanjo, você já deu exemplo, você precisa continuar, você não vai parar. Você convida, você fala, você exorta seu filho, fala, olha, isso aí não é nada de saúde física, é espiritual. Você tá com vamos na igreja. Como que você quer que Deus cure? Você pede oração, mas você não vai. E não ora junto. Ou que adianta os outros orar com você? Fala assim, irmã, ora comigo por ser determinado problema assim, que eu quero resolver.
mas não ora por mim, e você nada, né? Engraçado. Você pega uma mesa cheia, um banquete maravilhoso, tudo ali, e convida os convidados para comer, e você fica só ali. Aí eles falam, opa, se o dono da casa não tá comendo, alguma coisa tem de errado, ou tem veneno nessa comida, alguma coisa não tá bom. Por que ele não tá comendo junto? Então, por que você quer? Que todo mundo ore por você, mas você mesmo não ora, entendeu? Acaba ficando irritante. Então, também é o fato de ir na igreja. Se você cuida de tudo e se sobrar um tempinho, você vai à igreja. Eu não consegui, não deu tempo. Ai, porque fulano estava doente. Ai, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Deu, né? Deu. Toma uma posição, se posicione dentro do seu lar. Leve seus filhos para a casa do Senhor, que eles também busquem esse Deus grande e poderoso que você serve, tá bom? Não digo que vai desprezar, quer dizer que tem coisa séria, é lógico, igual eu falei, né? Tem exceções, toda regra tem suas exceções, mas você tem que prestar atenção quando aquilo está atrapalhando sua vida espiritual e que ele está sendo usado pelo inimigo para te tirar do foco, te tirar do caminho. É isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Tem coisa séria e tem coisa não tão séria assim, tá? Carência afetiva, que a mamãe perto dele, quer colo, quer colinho, colinho. Marmanjo, marmanja. Presta atenção no que eu tô te falando. E agora eu já não sei nem um cotô. Você vai falar pra mim um cotô? Que já tá quase terminando essa parte da dissertação. Cadê minha ajudante number 2? Tá aqui, achei minha ajudantinha. Ó, então, eu tava falando assim, ó. Prejudicamos a nós mesmos quando a negligenciamos a palavra do Senhor, né? Quem quer uma vida firme e fortalecida não pode se esquecer da palavra. Ela é como alimento diário para o nosso organismo. Não é a última coisa, é o primeiro alimento. Sem a palavra, ficamos vulneráveis às ciladas do inimigo. Cuidado do inimigo que usa distrações e falsos valores para enfraquecer a nossa fé. Você põe tudo e todos, assim como deuses na sua vida, em primeiro lugar na sua vida, como seus ídolos, e você esquece da palavra do Senhor. Vulneráveis às palavras do inimigo. As ciladas do inimigo, que usa distrações e falsos valores para enfraquecer a nossa fé. Mas, quando conhecemos e aplicamos a Escritura, desenvolvemos discernimento para escolher o que edifica e rejeitar o que destrói. A espada não serve apenas para defesa, mas também para ataque, tá bom? Com ela proclamamos a verdade e vencemos as mentiras. Quem é o pai da mentira? O inimigo adora inventar 1000 coisas para te distrair da palavra do Senhor. E vencemos as mentiras que circulam nas redes e na mente. Desafio você e sua família a memorizar nessa semana o seguinte versículo: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso está no Salmo 119, 11. Ó, eu até já tinha falado para vocês aqui, ó. Salmo 119 é aquele capítulo da Bíblia comprido, que tem mais de 150 versículos, ó. Aí nesse Salmo 119, no versículo 11, diz assim, ó: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso que você tem que fazer. Se você se afasta da palavra do Senhor, das verdades e da comunhão com seus irmãos e com o povo de Deus, você acaba esfriando, você acaba deslizando e vai ficando para trás. Conversem, vocês da sua família aí, ó, falando com você, tá? Conversem juntos sobre esse texto, sobre como esse texto pode ajudar a resistir às tentações digitais, tá? E manter o coração firme em Deus. Porque uma das desculpas dos filhos para estar no celularzinho, eles estão perfeitos, ótimo, né? Dia inteirinho ali, ó, com probleminha na cervical, na coluna e tudo. Mas na hora de ir para a palavra do Senhor, ler isso aqui, ou ir na igreja, ficar 1h30, 2 horas ali sentadinho, fica o dia inteiro, passa a tarde inteira, horas e horas e horas ali, abaixado ali no celular. E tem que ler, tem tudo, sabe? Agora, para ir na igreja, acha dificuldade. Presta atenção.
Vê se não é isso que está acontecendo na sua vida. E depois veja se você não vai vencer, depois você vai falar, olha, é isso. Você precisa carregar sua família no colo? Então convide Deus para carregar com você, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Convide Cristo para reinar de verdade, não só teoricamente, não só em palavras vazias. Convide ele para de verdade morar com você na tua vida. E se aplica a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor, fique forte para você poder combater o mal. Aí você vai ver se as coisas não melhoram. Não tem como piorar, meu bem. Não tem como piorar. Só vai melhorar. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe e frutifique no seu coração a palavra que foi lida hoje, tá? Beijinho, não solte a minha mão, me espera que eu te espero. Já já a gente volta com a resposta da pergunta, com a poesia que hoje é divina e espetacular. Você vai amar, tá bom? Me espera, eu te espero. Beijo. Prontinho, meus amores, já voltamos, estamos de volta. E agora então vamos repetir a perguntinha para você. Vamos ver se você já matou a pergunta. Se você já matou a resposta da pergunta. Vocês lembram qual é a pergunta? Ah, se não lembra, eu vou refrescar sua memória. Me desculpem, essa tocinha é chata mesmo. Quem clamavam para os seus deuses e não eram ouvidos e se rebelavam? Não, né, Ivani? Tem alguma palavra, alguma letrinha a mais aqui que está atrapalhando a minha leitura. Ó. Quem clamava para os seus deuses e não eram ouvidos, não tem o E aqui não, tá bom? Quem clamava para os seus deuses não eram ouvidos e se retalhavam com facas e com lancetas conforme os seus costumes, até derramarem sangue. Oh, meu Deus do céu, que triste, né? Então, você já viu aí certinho onde que é essa resposta? A pergunta foi essa. Agora, então, vamos para aquele momento especial, aquele momento maravilhoso que é o da poesia. Momento especial da poesia. Vamos então ler nossa poesia de novo. Olha, eu tinha separado outra para vocês verem como que eu falo que as coisas mudam. Eu tenho um hino, que é da minha autoria, qualquer dia eu vou tocar para vocês, vou cantar ele, que fala eu quero mudar ou eu posso mudar, uma coisa assim, eu ainda não defini bem certinho o título, mas fala que as coisas mudam de lugar, só não muda essa vontade de te ver, Senhor. Eu fiz um dia muito bonito, quer dizer, numa noite. Eu perdi o sono, tinha vindo recentemente para Peruíbe e aí eu tinha muita insônia. Aquele silêncio, para quem está acostumado com barulho, às vezes o silêncio dói, até incomoda. E longe dos meus filhos, dos meus netos, dos meus clientes do salão, minha vizinhança, minha igreja de lá, foi meio dificinho de acostumar assim. Né? Depois de tanto tempo vivendo num lugar, quando você se muda, as mudanças às vezes mexem com você. Aí eu perdi o sono de madrugada, era final de ano, eu vim para cá dia 15 de outubro, 17 de outubro de 2015. Aí eu ficava lá, aí eu saía para frente quietinho, devagarzinho, meu marido dormindo, roncando. E eu ia lá para frente, ficava olhando, tinha 2 pinheiros ainda na frente de casa, depois eu cortei um, ficou um só porque tampava muito. É esse meu pinheiro que é o hospedeiro das minhas orquídeas, coisa mais linda. Se eu achar uma fotinha, eu vou pedir pra Vicky pra colocar aqui, ó, uma fotinha do meu pinheiro, coisa mais linda. E eu ficava lá na frente olhando, ouvindo o barulho do mar, e não tinha nenhuma viva alma na rua, nem um passarinho, nem nada. Lógico, né, Ivani, de madrugada, uma noite quente, aí eu ficava lá, aí eu comecei a fazer esse hino, ficava olhando pro céu, as nuvens mudando de lugar, e o barulho do mar, aí falando que tudo muda, tudo passa, né, mas só não passa essa vontade de te ver, Senhor. Aí o hino é lindo. Aí eu lembrei agora, porque eu ia falar, essa poesia aqui fica para lágrimas e chuvas, olha só, é linda também. Mas ela vai ficar para a semana que vem, porque atendendo a pedidos, né, irmão Laerte, né, Mary, tanta gente que vai lá, aproveitar, porque semana passada, estamos ainda recente, em Dia das Mães, né, Dia das Mães foi semana passada, então ainda estamos em clima de Dia das Mães. Eu sei que muita gente fala que Dia das Mães
é o ano inteiro, é todos os dias, nós amamos as nossas mães todos os dias. Mas tem um dia que alguém inventou esse dia. Pode falar que é comércio, pode se dizer que é comércio, tudo, mas é um dia em que os filhos se aproximam mais da mãe. Vem de longe, visita, dá presente, enche ela de mimo, de carinho, almoço especial, abraço, programações especiais na igreja, coisas lindas que homenageiam aquela que te deu todo o amor e carinho do mundo e que merece, né? Merece, nem que for uma florzinha lá do quintal, você vem, mãe, eu te amo. Ai, coração de mãe se derrete com isso. Então alguém falou para mim, para eu falar alguma coisa para as mães, eu achei e aqui eu vou dizer agora. Poesia para as mães. Na verdade é para os filhos. É do Dia das Mães, mas na verdade é para os filhos. Assim, ó, o colo que o tempo não leva. Filhos, eu sei, o tempo passou. O que antes era um abraço que cabia inteiro nos meus braços, hoje se espalha pelo mundo. Já não sou mais aquele porto seguro que segura firme as suas mãos a cada passo. Mas sou e sempre serei o lugar para onde vocês podem voltar. Porque colo de mãe não se mede pelo tamanho, mas pelo amor que sustenta. Se a vida pesar, se o coração apertar, se o mundo for grande demais ou o caminho solitário demais, lembre-se, meu colo nunca saiu de onde sempre esteve. Mesmo que vocês já não caibam mais neles, ele sempre será de vocês. Mas sempre que pedirem, sempre que precisarem, porque amor de mãe não se expira, não se esgota, não se esquece. E que os nossos filhos nunca tenham dúvida de que, mesmo distantes, nossos braços continuam abertos. De sua mãe, que não se cansa de te amar. Ai, que coisa mais linda! Eu tenho que me segurar para não chorar. A gente que tem filhos distantes, como a minha filha Gisele, que tá lá em Orlando, oh meu Deus, e o meu filho Michael, que tá lá em Vinhedo, é perto, mas é longe. É longe. Podem ter certeza de que é longe. As circunstâncias da vida faz a distância, né? Então, gente, oi, essa foi a poesia. Deixa eu repetir. Você deixa eu repetir? Ai, eu não resisto. Deixa eu repetir, por favor, por favor, por favor. Repita, Ivani, repita. Eu vou repetir. Para as mães. Na verdade, é para os filhos da mãe. Filhos da mãe. Os meus irmãos, a gente tem um grupo lá nosso, dos irmãos só da família, que chama Filhos da Mãe. Olha lá. É o colo que não leva. O colo que o tempo não leva. Filhos, eu sei, o tempo passou. O que antes era um abraço que cabia inteiro nos meus braços, hoje se espalha pelo mundo. Já não sou mais aquele porto seguro que segura firme as mãos a cada passo. Mas sou e sempre serei o lugar para onde vocês podem voltar. Porque colo de mãe não se mede pelo tamanho, mas pelo amor que sustenta. Se a vida pesar, se o coração apertar, se o mundo for grande demais ou se o caminho solitário demais, lembre-se, meu colo nunca saiu do lugar. Meu colo nunca saiu. Cadê? Olha o que eu já me perdi, ó. Meu colo nunca saiu de onde sempre esteve. Mesmo que vocês já não caibam mais nele, ele sempre será de vocês. Sempre que pedirem, sempre que precisarem, porque amor de mãe não se expira, não se esgota, não se esquece. E que os nossos filhos nunca tenham dúvidas de que, mesmo distante, nossos braços continuam abertos da sua mãe que não se cansa de te amar. E que coisa mais linda! Oh, meu Deus, larga uma besta, Ivani. Ai, como a Ivani é tonta. Não é emocionante? Por que não comemorar um Dia das Mães e o Dia dos Pais e tudo, né? Para os filhos demonstrarem o amor que tem pelo pai e pela mãe. Nem todos, Ivani, pero não muito, mas tudo bem. É assim mesmo. Se teus pais te abandonarem, o Senhor nunca esquecerá de você. Agora eu digo, se teus filhos esquecerem de você e te abandonar, o seu pai nunca vai esquecer de você. E no colo dele você sempre vai ter abrigo.
Ai, tá bom, gente. Então a poesia maravilhinda foi essa de hoje, maravilhinda. Let's bora, então, let's bora para a resposta da pergunta. De onde você tirou esse let's bora? Então vamos lá. A respostinha da pergunta se encontra ali no livro de Reis, né? Como eu tô perguntando se Nessa eu não tinha falado para você? Agora eu tô dizendo que está no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. 1 Reis 18, 28. Cadê você? Eu pensei que meu óculos estava aqui, porque a coroa tá aqui fazendo pressão. Ui, e tava torta. Agora bem no finalzinho, nunca é tarde para arrumar, né? Olha lá. 1 Reis 18, 28 diz assim, ó. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Isso aí foi dos profetas do tempo de Elias, que Elias... Foi Elias? Deixa eu ver. Bom, eles gritavam... Elias começou a caçoar dele e dizer, orem mais alto, porque ele não é Deus, porque eles falavam que ele queria servindo a Baal, né, ó. Ó Baal, responde às nossas orações. E ficavam dançando em volta do altar que havia feito, porém não houve resposta. É lógico, né, óbvio. Aí, ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles e dizia, orem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo e vocês terão que acordá-lo. Que cínico que ele foi aí. Aí eles falaram assim, aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Não adiantou nada, né? Aí depois vocês lê lá, não sou obrigada a ler agora, porque tá acabando o programa também. Aí depois vocês lê lá em 1º e 2º Reis, que fala sobre esses deuses daí. Prontinho, devido às correções. E agora então, vamos orar agradecendo a Deus por esse programa maravilhoso que Deus deu. E que Deus tenha falado ao seu coração, como falou ao meu também, tá bom? Conforme eu vou com vocês, eu aprendo muito também para estudar, para passar para vocês, eu também aprendo muito, tá bom? Vamos então orar, vamos para o momento da oração. Santo, eterno e amado Deus, aqui na Tua presença estamos agora, Senhor, dessa feita para Te agradecer, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui, junto com os meus irmãos e os meus amigos, para aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, obrigado por esse tempo precioso que o Senhor nos concede na Tua presença. Obrigado por cada vida que esteve aqui comigo até agora, que o Senhor esteja abençoando, capacitando, dando sabedoria e discernimento para que elas possam usar a Tua palavra como escudo, como espada para os seus espíritos, Senhor. Abre-nos na nossa mente, Senhor, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos colocar em prática o que o Senhor venha nos ensinar. Obrigado, Senhor, por nos exortar, por nos corrigir e por nos ensinar a sermos fiéis, firmes e fortes na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a aprender cada dia mais de Ti. Ajuda-nos a colocar em prática tudo o que nós aprendemos, Senhor. Abençoa esse lar, Senhor, abençoa a vida de cada telespectador e de cada ouvinte meu, Senhor. O Senhor possa estar derramando bênçãos sem medidas, ó Pai, nessas vidas, curando todas as suas dores, ajudando eles a resolver todos os problemas, se assim for da Tua vontade, no seu tempo, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece na Tua palavra, é o que te pedimos, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, aqui oramos, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém, meus queridos. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nos encontraremos depois. Que Deus lhe dê um fim de semana abençoado na presença do Senhor e... vai, igreja! Se a pessoa quer dizer sorria, né? Sorria sim! Vai, igreja! Não perde tempo enquanto você ainda tem saúde, enquanto você ainda tem vida, enquanto você tem perninhas para andar mesmo na cadeira de roda. Ó, faz assim, ó. Se puder, corra! Corra para os braços do Senhor, quase que eu derrubo. Se não puder, ande, mas não pare. Agora, se não puder andar, engatinhe, mas vai pelo caminho, não pare. Se não puder engatinhar, se arraste.
se arraste, mas não para. Só quem fica parado é poste. Você precisa se dedicar mais às coisas do Senhor e aprender mais. Você precisa se desenvolver nas coisas do Senhor. Amém? Feliz fim de semana. Deus te abençoe. E agora aquele convite, né? Sorria sempre. Mesmo que seja um sorriso mais ou menos triste. Porque pior do que um sorriso mais ou menos triste é a tristeza de não saber sorrir. E isso eu sei que você sabe, isso nós sabemos. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Beijo, fiquem todos com Deus, até mais. Amo vocês. Deus te abençoe.